Quando sentir a presença do Senhor nesta manhã? Amém. Então, já que nós sentimos a presença dele, vamos cantar o 579 dizendo: eu te amo, a Deus, expressando o nosso amor a ele. Amém? Eu te amo, ó Deus, e o meu louvor, minha alma vem te adorar, Senhor. Aceita, pois, este meu louvor, com gratidão por meu grande amor. Soberano Deus e eterno Pai, glorificado e exaltado para todo sempre seja o teu santo, excelso e bendito nome. Amém. Nós te louvamos porque o Senhor é bom e porque as tuas misericórdias elas duram para sempre. Nós não te louvamos somente por aquilo que tu faz, mas por quem tu és. Tu és o nosso Deus, o nosso Redentor. Tu és o nosso sustentador. Por isso nós erguemos nossa voz ao alto para te louvar, para te engrandecer na beleza da tua santidade. Senhor, nesta manhã nós queremos te pedir que o Senhor esvazie totalmente o pregador de si mesmo, mas que o Senhor, Deus, o encha com a unção do teu Espírito, para que cada palavra proferida nesta manhã não venha de mim mesmo, mas venha do trono da tua graça. Senhor, nesta manhã nós desejamos ouvir a tua voz. Por isso, Senhor, me inspira a falar aquilo que é a tua vontade, para que nós saiamos daqui, Senhor, com a certeza, com a convicção de que ouvimos a tua voz. Amém. Não só que ouvimos a tua voz, mas que estivemos diante da tua presença. Fala a cada coração aqui nesta manhã. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu estou com um grande dilema. Qual é o dilema? Eu já há um mês mais ou menos eu estou precisando usar óculos, só que eu ainda não me acostumei, aí eu boto o óculos, tiro o óculos, e aí para enxergar eu tenho que colocar o óculos, as vistas dói, mas eu quero que em nome de Jesus, nesta semana que nós estaremos juntos aqui louvando e bendizendo o nome do Senhor, que Deus ele conduza cada passo do processo, que tudo ocorra de acordo à vontade soberana de Deus. Queridos, o texto base para nós iniciarmos hoje o sermão está em Apocalipse capítulo 1, versículo 3. E sabe o que acontece? Quando se fala Apocalipse, hoje mas algumas pessoas tinham medo de Apocalipse, porque imaginavam que Apocalipse era destruição, só falava de miséria, só falava de desgraça, de coisas ruins. Mas pelo contrário, irmãos, é Apocalipse, que é o tema de hoje. Apocalipse é o livro da esperança. Apocalipse é o livro, é a revelação de Deus, irmãos. É o que nos dá a esperança de que um dia Jesus em breve voltará. E quem crê diz amém? Amém. Jesus um dia em breve voltará. E eu quero dizer a cada um de vocês aqui nesta manhã, queridos amigos, queridos irmãos, Jesus Cristo vai voltar para nos buscar, para um dia estarmos com Ele na cidade santa da Nova Jerusalém. Amém. Mas antes que isso aconteça, obrigado, meu Deus. Mas antes que isso aconteça, olha o que a Bíblia diz, irmãos, em Apocalipse capítulo de número 1. Apocalipse capítulo de número 1, versículo 3. Quem achou diz amém. Amém. As Escrituras Sagradas dizem assim: bem-aventurados são quem? Aqueles que leem. Lê o que, irmãos? Bem-aventurados são aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia e fazem o quê? E guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo do fim está próximo. Irmãos, eu fico feliz quando eu leio determinados textos da palavra de Deus, porque aqui eu posso compreender, irmãos, que a palavra de Deus é para todos. Porque existem algumas pessoas que são analfabetos, outros são semi-analfabetos e que não leem. Mas a Bíblia diz que, pelo motivo de ele não ler, ele é bem-aventurado por o quê? Por ouvir,
ouvindo, memorizou cada verso, e a cegueira dele não impede de que ele pregue a palavra de Deus, irmãos. Por isso que a Bíblia está dizendo aqui, ó, de forma clara: bem-aventurados os que lê e os que o quê? Ouvem. Mas tem pessoas que são surdos, não escutam, mas lê, mas enxergam. E aí a Bíblia está dizendo aqui, ó, o Evangelho é para todos. É para todos. Nós não devemos escolher aqui, nós devemos, irmãos, ou não pregar o Evangelho. E sabe, João, por favor, me ajude, coloca o fundo musical. Se você puder, tiver acesso à internet, você vai lá no YouTube, você bota lá fundo musical e age. E aí você vai encontrar dois, lá você pode colocar o primeiro ou o segundo. Tá certo? E aí eu vou contar um testemunho para a edificação da igreja. Queridos, olha o que acontece. Quando eu leio esse texto aqui, quando eu olho para esse pano de fundo que a Bíblia nos ensina, eu me lembro de um tempo em que eu estava nas trevas. Eu estava longe dos caminhos do Senhor. E sabe, irmãos, todos aqueles, sem exceção, e isso aqui vai uma advertência para nós que estamos aqui hoje. Isso aqui é uma advertência para todos nós. Todos aqueles que perseverarem em obedecer a palavra de Deus, em seguir a palavra de Deus, sofrerão, irmãos, as investidas do inimigo. Na igreja do IAPI, na minha igreja onde eu congrego, tem uma irmã, uma serva de Deus, uma baluarte da igreja, uma mulher de Deus, chamada Irmã Vilma, que está acamada. Aquela mulher é uma mulher missionária. Eu estava nas trevas, na boca de fundo, com mais 4 comparsas meus, todos armados e usando droga. Aquela mulher com autoridade dada por Deus, aonde muitos tinham medo, onde nos via, desviava o caminho. Aquela mulher vai lá com autoridade dada por Deus, coloca o dedo no meu rosto e diz: tome vergonha na sua cara, volte para a casa de Deus, porque o seu lugar está lá, Jesus está te esperando. E naquele momento, irmãos, os meus comparsas ainda proferiram algumas palavras, porque uma lágrima caiu no meu rosto, e eles disseram para mim: qual foi o culto? Ladrão não chora não. Mas eles não sabiam que aquela palavra havia penetrado no meu coração, e Deus estava fazendo a obra de transformação da minha vida. Irmãos, eu estava ali no meio dos meus comparsas, no meio de jovens, vivendo as margens da sociedade, usando droga, armados, se prostituindo. E aquela mulher com a autoridade de Deus foi ali para me advertir que Deus estava me esperando. E sabe, queridos, nós precisamos hoje de mulheres e homens valentes do Senhor. Se você olhar para a história de Gideão, irmãos, quantos tinham ali quando Deus chamou? Mais de 30 mil, irmãos. E quando Deus deu a vitória, tinha quantos? 300. Deus disse: manda voltar os que estão cansados aí. Manda voltar os que se ajoelhou. Só vai só os que estão aqui ligados. Deus não quer quantidade, Ele quer qualidade, irmãos. Qual é a quantidade da sua oração? Mas tem qualidade, irmão. Nós precisamos ter qualidade naquilo que nós fazemos para Deus. A quantidade é bom, mas o que vale é a qualidade da adoração que nós prestamos ao Senhor. Infelizmente, nos dias atuais, tem um Deus que está tomando lugar do nosso Deus, um Deus Altíssimo e Criador, que é as redes sociais. Irmãos, no ano de 2017, eu estava fazendo uma semana de oração para a glória de Deus ali no quilômetro 17 em Itapuã. E naquela semana de oração, eu convidei os meus comparsas, os meus ex-comparsas, para irem comigo para a igreja. Eu senti motivado por Deus a convidá-los. E na sexta-feira à noite, o Luiz Ivan, conhecido como Cara Metade, um dos meus comparsas mais próximos de mim, ele resolveu ir. Nós saímos daqui do Iapi e fomos para Itapuã, no quilômetro 17. Amém. E naquela noite, Camila, Deus me usou de forma poderosa, e o culto se excedeu no horário, já era 9h30, 9h40, não lembro. E aí tinha ainda a menina que ia ter a oportunidade de cantar um louvor especial no final. Aí eu encerrei, a menina cantou, e aí eu fiz um apelo. Só que o tempo já estava assim, avançando, já ia quase para 10 horas. E aí eu não me estendi muito no apelo. Eu disse: olha, você que está aqui nesta noite, que quer tomar uma decisão de mudar de vida, de permitir o Senhor
estávamos voltando para casa. E quando nós estávamos voltando para casa, o meu ex-comparsa da vida criminosa, ele disse que eu tinha um vulgo, eu tinha um apelido carinhoso na vida do crime, que era tio, né, por eu ser um dos mais velhos. E aí ele disse para mim assim: poxa tio, quando você estava falando aquelas paradas lá que Deus ia mudar a nossa vida, que Deus ia mudar a nossa história, quando você chamou para ir lá na frente para orar, eu senti vontade de ir, mas eu não consegui levantar, porque sentado ali não consegui levantar. E sabe, irmãos, muitas vezes a pressa, tá 11h30, aí o pessoal já está na hora de acabar. Vai para casa fazer o quê? A Bíblia diz que é melhor estar onde? Na presença de Deus. A Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram vamos para onde? Só que infelizmente, irmãos, me perdoem que eu vou falar, é uma realidade. Muitos hoje têm tido mais prazer em sair, dando logo a horário para chegar, para terminar o culto, para ir logo para casa. Agora fazer o quê, irmãos? A Bíblia diz: bem-aventurado. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz assim, ó: bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está o quê, irmãos? Que tempo é esse, irmãos? É o tempo de Jesus voltar. E eu já perguntei isso aqui há um tempo atrás, eu me lembro que eu preguei aqui, eu acho que foi no domingo à noite, não lembro. Acho que foi na quarta-feira, que a Bíblia me convidou para o culto do Ministério das Crianças. E eu falei isso e vou voltar a falar hoje novamente, irmãos. Ali fala sobre o tempo do fim que está próximo. Que tempo é esse? A volta de Jesus. E aí eu lhe pergunto novamente, querido, se Jesus voltasse agora, querido irmão, querido amigo, se Jesus voltasse agora, como nós estaríamos, irmãos? Eu estou aqui pregando, agora, irmãos, mas como eu, o pregador, estaria? Será que eu estaria preparado? Porque a Bíblia vai dizer em Apocalipse que Jesus, irmãos, chamará cada um de nós pelo nosso nome. E sabe qual é a pergunta que eu preciso fazer para mim e para você hoje? Não é uma pergunta que necessita você responder, mas sim necessita uma reflexão. Se Jesus voltasse agora, será que ele chamaria o meu nome? Faça agora a sua reflexão. Será que quando Jesus voltasse, ele chamaria o seu nome? Será que nós subiríamos com ele para a cidade santa, para a Nova Jerusalém? Esse é o nosso desejo, porque se não fosse o seu desejo, você não estaria aqui. Você está aqui porque é o seu desejo um dia estar debaixo da árvore da vida, diante do seu Criador. Obrigado, querida. Eu sei que esse é o seu desejo de um dia estar lá com ele. Mas aí eu preciso lhe perguntar, querido amigo, querido irmão, aquilo que nós temos feito, será que tem nos credibilizado a estarmos lá? Porque a Bíblia diz: sede santos como eu sou santo. Será que nós temos nos santificado? Será que nós temos buscado a face do Senhor? Será que nós temos fugido da aparência do mal? Será que eu tenho colocado a Deus como uma prioridade máxima na minha vida? Isa, algumas vezes, sabe o que é que eu fazia? Acordava, já ia mexendo no celular. E aí o celular estava sendo a minha prioridade, meu Deus. Aí eu coloquei o costume, sabe como é que eu faço agora? Quando eu acordo, eu já nem escovo o dente, nem bom dia para a mulher eu dou. Já vou me deslizando assim pelo ladinho da cama, ó. Já vou me deslizando, caindo já de joelho, irmãos. Para Deus é a prioridade na minha vida. Ele precisa ser, irmãos. Deus precisa ser a nossa prioridade. Queridos, eu vou avançar porque o tempo está avançando e nós precisamos continuar. Queridos, olha o que a Bíblia diz no versículo 7, é mesmo em Apocalipse, capítulo 1. Olha o que a Bíblia diz no versículo 7. Olha o que diz aí, diz assim, ó: eis que vem com as nuvens e todo olho o quê? Até quando os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão. E certamente amém. Queridos, até aqueles homens que participaram da morte de Jesus, um dia verão, irmão, Jesus voltar nas nuvens do céu. E quando Jesus voltar, alguns verão para a sua alegria eterna, de ter o privilégio de ouvir Jesus chamando o filho bendito do meu Pai, e outros ouvirão, irmãos, para terror e agonia eterna. Por quê? Porque muitos irão ressuscitar, mas agora para morrer eternamente. Os que morreram em pecado vão ressuscitar para agora morrer eternamente. E aqueles que já morreram, mas que morreram agarrados
virão e irão com ele para a cidade santa, para a Nova Jerusalém. Amém. Querido João, quando escreveu aqui o Apocalipse, João se encontrava em uma situação adversa. João se encontrava em um lugar chamado Ilha de Pátimo. E a Bíblia descreve, irmãos, que a Ilha de Pátimo era um lugar tenebroso. João estava ali, irmãos, preso, não porque cometeu nenhum crime. Sabe qual foi o motivo de João estar preso? A Bíblia vai dizer aqui, Apocalipse capítulo 1, verso 9. João vai dizer assim, ó: eu sou irmão vosso e companheiro da tribulação. Achei-me em Pátimo, preso pelo amor à palavra de Deus. Pode olhar aí para você ver. Apocalipse capítulo 1, verso 9. João diz isso, que ele estava preso pelo amor que ele tinha pela palavra de Deus. Será que nós temos, irmãos, um zelo devido pela palavra de Deus? Um jovem que era meu compasso na vida do crime, ele morreu na vida dupla, fingindo que tinha aceitado a Jesus. E quando ele morreu, logo foi um susto para nós. Poxa, Juninho estava na presença de Deus, tanto que nós apelidamos ele de Juninho na fé. E ele morreu, segundo os policiais, trocando tiro com os policiais, aqui na BR-324, naquela invasão que tinha ali onde fez hoje o metrô, chamado Kubanacan. Aí quando nós fomos ver, irmãos, os relatos, sabe o que aconteceu? Juninho havia cortado a Bíblia e escondido a arma dentro da Bíblia. Infelizmente, irmãos, nem todos que dizem que são Muitos se dizem ser cristão, aí quando você olha para as atitudes dessa pessoa, você tem dificuldade de reconhecer essa pessoa como cristão. E isso eu não estou falando de uma igreja, eu estou falando no geral, no cristianismo, todos aqueles que se autodenominam cristão, que servem a Cristo. Muitas vezes você olha para a conduta daquela pessoa, e eu até comentei ali quando nós estávamos estudando a noção, a respeito de um testemunho que eu estava vendendo picolé, e isso me chama a atenção. Por quê? Porque aonde eu estiver, eu preciso saber que a Bíblia declara que existe uma nuvem de testemunhas sobre mim. E quando eu digo que eu sou cristão, eu preciso dar um testemunho de Cristo. No ano passado, 2022, salvo engano, ali na cidade de Vida Nova, eu fui apitar um jogo, fui apitar um barco no campeonato de veterano. Aí apitei o primeiro jogo de veterano de pessoas acima de 40 anos. Aí apitei o primeiro jogo, tive contato ali com a mesa, depois fiquei assim um pouco separado. Comecei a apitar o segundo jogo, quando terminou o primeiro tempo, eu fui passar os cartões para o mesário, né? Aí ele me chamou assim e fez assim: Guto, por favor. Quando eu me aproximei dele, ele perguntou para mim assim: vem cá, você é cristão, né? Aí eu dei aquele sorriso assim maroto, né? E disse: sou. Mas por que você está perguntando? Aí a minha alegria, sabe qual foi? Ele olhou para mim e disse assim: não, porque eu vi que você é diferente dos outros árbitros que vêm aqui. Você não sabe como isso me alegra, irmão. Sabe, as pessoas olharem para mim pelo meu comportamento, pelo meu estilo de vida e me identificar que eu sirvo a Cristo. Isso é uma alegria imensa, irmãos. Isso é uma alegria imensa. De eu olhar um jovem, olhar para mim e dizer: um dia eu quero pregar como você, eu quero ser um pregador igual a você. Sabe o que é que eles esquecem? A luta que nós passamos. Pronto. Pagar preço. Buscando, orando, clamando, para se manter firme dando testemunho. Sabe por quê? Porque mesmo que o nosso referencial seja Cristo, mas eu posso olhar para a Camila como um exemplo. Por exemplo, eu tenho meu irmão, é meu irmão de sangue, é meu irmão em Cristo, José Rodrigues, da igreja de Iaperi, é meu irmão mais velho. Ele, para mim, é um referencial. Tem 51 anos, se batizou com 12 anos, e você não vê ninguém falar mal dele, só vê bons testemunhos. Então, para mim, é um referencial. É o que a Bíblia diz, irmãos, que nós devemos viver de forma a não darmos motivo a ninguém ter nada, irmãos, contra nós. Nós temos uma boa conduta. E isso me preocupa, irmãos, a nossa conduta como cristão. Você já pensou? Eu estou no pecado, aí estou aqui em cima pregando, aí alguém chega a mim: desça daí que você não tem direito de estar aí, você é pecador, você é adulto, você é mentiroso, você é enganador.
Então nós precisamos entender que nós precisamos, irmãos, dar bom testemunho. João estava preso no pátio, não porque havia cometido crime, mas sim por pregar a palavra de Deus. Eu quero ler um texto com vocês que está em João capítulo 5. João capítulo 5, verso 39. É um verso muito conhecido, eu acredito que a maioria deve conhecer. O texto de João capítulo 5. João capítulo 5, versículo 39, quem achou diz amém? Amém. A palavra de Deus, irmãos, no verso 39 diz assim: examinai o que, irmãos? Porque julgais ter nela o quê? E são elas mesmas que testificam de quem? Aqui Jesus estava testemunhando para os discípulos: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de quem? Nós precisamos, irmãos, a cada dia ler a palavra de Deus. Porque existem algumas pessoas aí que estão estudando a Bíblia. Eu sinto saudade de ver a nossa igreja, irmãos, reconhecida como uma igreja da Bíblia. Eu fui para uma vigília da Igreja Batista Monte Sinai, ali na Dorival Caymmi, e uma irmã nossa se casou com um pastor da Igreja Batista. E aí ela falou com o seu marido para me convidar, que eu era evangelista da Igreja Adventista, que eu era pregador, e eu fui convidado. E ali teve um momento do concurso bíblico. E das 10 perguntas que foram feitas, eu acertei 9. Aí quando eu fui chamado na frente para receber uma lembrancinha, né? Por ganhar o concurso bíblico, aí ela, tomada por Deus, pelo Espírito de Deus, ela vai lá na frente e diz: olha, irmãos, esse até me identificou quem eu era, que havia sido convidado por ela e pelo marido dela para estar ali, que eu era homem de Deus. E ela disse: olha, esse rapaz aqui pertence à igreja adventista, ele é evangelista. E a igreja adventista é conhecida como a igreja da Bíblia. Sabe por quê? Porque o povo adventista estuda a Bíblia. Eu pergunto hoje para cada um de vocês, irmãos: será que nós ainda temos esse tipo de povo que lê, estuda e conhece a Bíblia? Dois irmãos nossos, ali no bairro que eu moro, conversando com uma irmã da Testemunha de Jeová. E a irmã da Testemunha de Jeová deu uma aula de Bíblia, irmãos. Por mais que eles talvez não sigam aquilo que a palavra de Deus diz, mas deu uma aula de conhecimento, irmãos. Nós precisamos fazer o que a palavra de Deus diz: examinar as Escrituras, examinar, estudar, buscar, conhecer, porque julgaste ter nela a vida eterna. Nós precisamos a cada dia ter contato, irmãos, com a palavra de Deus. Eu não sei quantos aqui, talvez Camila, Leite, não sei se Isa, eu tenho lista de transmissão e sempre, quase todos os dias, eu tenho mandado, irmãos, versículos da Bíblia para os irmãos, que eu tenho o contato ali no meu celular, mandando. Eu faço a minha meditação pela manhã, aí um texto que me chama a atenção, eu compartilho aquele texto. Sabe para quê, irmãos? Para que, mesmo que de uma forma direta ou indireta, a pessoa tenha um contato com a palavra de Deus, irmãos. Porque muitas vezes nós temos tempo para tudo, para as redes sociais, para fazer, para trabalhar, para fazer tudo. Mas muitas vezes nós não temos tempo para ler a palavra de Deus. Infelizmente é uma realidade que nós estamos vivendo, irmãos. E quando a Bíblia, quando a mensagem de hoje tem como título, irmãos, Apocalipse, o livro da esperança, nós precisamos entender: Jesus um dia vai voltar. Amém. É essa a esperança que nós temos de que um dia ele vai voltar. Eu quero finalizar lendo 3 textos com vocês. Vamos voltar para Apocalipse, para o último livro da Bíblia. Nós vamos ler Apocalipse capítulo 22, versículos 5, versículo 7 e versículo 7, versículo 12 e versículo 20. 3 textos nós vamos ler no último livro da Bíblia, no último capítulo, que é o capítulo 22. Nós vamos
duas, três vezes, nós precisamos entender que essa mensagem é uma mensagem emergencial, é uma mensagem urgente. E aqui, não, capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22. Aí nós vamos ler o versículo 7, depois o versículo 12 e depois o versículo 20. Olha o que diz aí no versículo 7, irmãos. Quem achou diz amém? Amém. Versículo 7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda a palavra da profecia deste livro. Observe, irmãos, o primeiro verso. A palavra de Deus, o apóstolo João está afirmando. Se você não sabe, capítulo 1 de João, verso 1, a Bíblia diz que Apocalipse é uma revelação de Deus, que entregou a Jesus, que notificou aos anjos, e os anjos entregou a João. Ou seja, João não está escrevendo aquilo que ele quer. João está escrevendo aquilo que foi revelado por Deus para ele. E aqui Deus está dizendo para João: avisa o meu povo que em breve eu vou voltar, não vai demorar. Amém. Olha o que ele diz: eis que venho sem demora. Não vai demorar, irmão, Jesus vai voltar. Amém. Agora olha o que diz o versículo 12. Continuando, versículo 12. Ele diz assim, ó: eis que venho sem demora. Observe, pela segunda vez, irmãos, pela segunda vez o apóstolo João está dizendo que o Senhor não vai demorar para voltar. E olha o que ele continua dizendo: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Irmãos, quais são as nossas obras? As nossas obras são boas ou más? Temos feito a vontade de Deus ou não? Temos achado tempo para estar na presença de Deus ou não? Olha o que diz, irmãos, o versículo de número 20, para nós finalizarmos, o versículo de número 20, a palavra de Deus diz assim: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente eu venho, e venho sem demora. Amém. Ora, vem Senhor Jesus. Jesus, irmãos, está afirmando que ele vai voltar e não vai demorar. Amém. Eu quero finalizar com todo o testemunho, para a honra e glória do nome de Deus, mas para o nosso deleite espiritual. Na União Soviética, há quase 50 anos atrás, 40, 50 anos atrás, em um momento crítico na vida do cristão, o exército soviético havia ordenado que os cristãos fossem presos e até mesmo mortos, e que não fosse pregada a palavra de Deus. E durante um tempo, uma igreja, eu vou chamar de igreja clandestina, mas porque estava ali em anonimato, os irmãos se reuniram para orar, para cantar, para louvar a Deus, em secreto, para que o governo soviético não soubesse e não mandasse o exército lá. Aí um belo dia, à noite, eles estavam ali reunidos, estavam ali orando pelo país, pela nação, clamando para que Deus realizasse um milagre. E eles são surpreendidos por uma guarnição do exército soviético. E aqueles homens entraram ali com armas em punho. E ao entrar, perguntou para ele: o que vocês estão fazendo aqui? Eles ficaram calados, ficaram emudecidos, com medo do que poderia lhe acontecer, porque a ordem era prender e matar, ou prender. E era uma guarnição de 4 soldados do exército soviético. Eles imaginaram que do lado de fora poderia ter mais. Mas eles disseram ali: vocês estão aqui fazendo o quê? Aqui é uma igreja, né? E um deles disseram que era e que estavam ali em oração. E aqueles 4 soldados do exército soviético disseram para eles o seguinte: olha, nós vamos dar a oportunidade a vocês de salvarem a vida de vocês. Quem quiser salvar a sua vida, quem não quiser morrer, vai se levantar, vai se colocar do lado esquerdo. Fazendo isso, vocês estarão negando a fé de vocês, e nós não mataremos vocês. Mas se você quiser morrer pela sua fé, pelo seu Deus, você vai permanecer do lado direito. Decidam agora o que vocês querem. Quem não quiser morrer, passe para o lado esquerdo. E 90% daqueles que estavam ali orando
levantaram e foram para o lado. E agora vocês podem imaginar uma comoção, porque famílias foram separadas. O pastor estava ali com a sua esposa, mas os seus filhos passaram para o lado esquerdo. O marido estava do lado direito, a esposa e o outro passou para o outro lado. Houve uma divisão. Algumas poucas pessoas ficaram ali do lado direito. Aqueles que estavam do lado esquerdo, os soldados disseram: vocês podem ir, vocês não irão morrer. Sigam o caminho de vocês e vão em paz. E você olhava para a fisionomia daqueles homens, daquelas mulheres, daquelas crianças. Você via ali desespero pela separação, por terem abandonado a Cristo. E eles saíram. Depois que eles saíram, a igreja foi fechada. E quando a igreja foi fechada, aqueles soldados que estavam ali dentro colocaram as suas armas nos bancos, chamaram aqueles homens e mulheres que se colocaram ali em pé, dispostos a morrer por Cristo, e disseram: nós somos irmãos de vocês pelo sangue de Jesus. Mas nós não queremos compartilhar a nossa fé com qualquer um. Nós queremos compartilhar a nossa fé com aqueles que nós sabemos que estarão dispostos a entregar a sua vida por amor a Cristo. No momento final nós estaremos juntos, e se possível for, nós morreremos por amor a Cristo. Moral da história: se isso acontecesse hoje aqui, se o inimigo levantasse pessoas para vir aqui medir a nossa fé, de que lado eu e vocês nós estaríamos? Do lado daqueles que estariam dispostos a dar a sua vida por amor a Cristo? Ou será que nós estaremos do lado daqueles que abandonariam a Cristo por medo de morrer? E a Bíblia diz que se nós morrermos por amor a Cristo, nós receberemos a nossa vida novamente. Queremos que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando. Amém. Que Deus em Cristo Jesus fale ao meu e ao teu coração. Que Ele nos permita sair daqui nesta manhã com uma convicção: ouvimos a voz de Deus. Espero em nome do Senhor Jesus que você não tenha reparado na minha voz, mas que você tenha sentido Deus falando através de mim nesta manhã. Porque é o meu desejo, é a minha oração: Senhor, não permita eu falar de mim mesmo, mas que eu fale ouvido pelo Teu Espírito. Eu quero que você se coloque de pé para nós encerrarmos nesta manhã. Nós vamos encerrar com uma oração, mas vai ser uma oração especial, porque eu quero que você fique perto daquela pessoa que você quer ver no céu. Pode ser um irmão da igreja, pode ser seu irmão em Cristo, sua esposa, seu filho. Eu quero que você fique perto daquela pessoa que você quer ver no céu. Você vai dizer: olha meu irmão, olha minha irmã, conta comigo porque eu estarei contigo. Um dia nós estaremos lá na Cidade Santa. Se precisar de oração, conta comigo que eu estarei orando por você. Não tem problema, mas inspira que ela está aí. Você vai estar orando por ela, nós vamos orar. Em nome de Jesus, irmãos. Quando Jesus voltar, a igreja do Calvário subirá unido, irmãos. Como é a vontade de Deus, que a sua igreja, o seu povo esteja unido. A desunião, irmãos, não deve fazer parte do povo de Deus. Se nós temos alguma divergência, irmãos, nós temos que ir ao nosso irmão, porque esse meu irmão, eu não gosto do irmão, mas o irmão vai para o céu, chegar lá no céu, eu não vou gostar dele. E eu também, eu tenho que te amar. A Bíblia diz: amai uns aos outros. Então nós precisamos, irmãos, tirar as nossas diferenças. Se por algum motivo, Camila, Leite, alguém me fez alguma coisa que me magoou, eu tenho que ir a essa pessoa. Ó, irmã, a senhora falou isso, eu não gostei, fiquei com raiva da senhora. Eu estou aqui confessando que eu quero conversar com a senhora, eu quero te pedir perdão, para que nós estejamos preparados. Sabe por quê? Se Jesus voltar hoje, eu tiver com raiva no meu coração, do meu irmão, da minha irmã, do meu pai, da minha mãe, de quem quer que seja, eu não vou para o céu. Será? É? A mágoa ainda não vem de Deus, vem do inimigo das trevas, irmãos. Quantos querem ir para o céu? Amém. Abre o teu coração e peça: Senhor, entra no meu coração e faz uma faxina espiritual. Tira tudo aquilo, Senhor, que não te agrada, para que eu possa estar preparado para mim. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, nós poderíamos encerrar o culto nesta manhã dizendo: o Senhor, a tua graça nos basta. Senhor, a tua graça nos é suficiente. Mesmo entendendo, Senhor, que a tua graça nos basta e que a tua misericórdia nos é suficiente, nós queremos te clamar, Senhor. Nós queremos te suplicar: Deus, por favor, tenha misericórdia de cada um dos teus filhos. Se porventura nós fizemos ou falamos ou pensamos algo que não foi do teu agrado, muitas vezes nós cometemos muitos erros,
Deus, usa cada um dos teus filhos e filhas, Senhor, para sermos, ó Deus, os teus mensageiros, os teus ministros e ministras, para falar de Ti para outras pessoas, para que o Teu nome seja glorificado neste lugar. Amém. Deus, abençoa o Teu povo. Deus, abençoa a Tua igreja. Abençoa esta comunidade. Nos prepara para o Teu reino. E amanhã, bem cedo, Senhor, nos prepara para estarmos aqui na Tua casa, para Te adorar.